Olá, roladores e roladoras de dados, eu sou Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre a técnica Foreshadowing, que é muito bem utilizada em Hollywood, e hoje eu vou ensinar vocês como utilizá-las no seu RPG de mesa. Vamos nessa? Vocês entram no asilo e chegam num lugar onde os idosos ficam fazendo atividades. Lá no fundo, você vê um idoso desenhando com muito afinco. Eu passo por trás dele, dou uma olhada assim por cima do ombro dele para ver se eu consigo identificar o que ele está desenhando. Você vê um desenho tanto quanto curioso. Vários idosos na frente do que você consegue reconhecer como a frente desse asilo. Você vê que ele desenhou uns detalhes atrás. Esses detalhes são as árvores, o campo, que você facilmente consegue observar pela janela de vidro. Mas tem algo curioso, algo estranho entre aquelas árvores. E aí galera, hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito bem utilizada em Hollywood, que é um pouco mais complexa de ser utilizada na mesa de RPG. Pô, Dimitri, quer dizer que é mais fácil ser utilizado em Hollywood do que na mesa de RPG? Sim, é mais fácil fazer em Hollywood porque é um filme. Você pode colocar um foreshadowing passando ali pelos cantos da tela que você quase não consegue perceber. Ou você pode fazer um foreshadowing mais bem elaborado. No RPG, infelizmente, você só consegue utilizar o foreshadowing de maneira perfeitamente bem elaborada. O que é o foreshadowing? Cara, foreshadowing, por definição, seria como se fosse um prenúncio, um prelúdio do que está por vir. É algo que os caras observam de relance e que logo mais na frente da história eles irão contemplar em todo o seu esplendor. Tá aí, é como se fosse um trailer. É só pontinha, entendeu? Pra depois você ver o grande acontecimento. Por que eu digo que é mais difícil você fazer no RPG do que você for fazer no filme? Porque, vamos dar um exemplo. Se você pega e narra o sonho do jogador, o jogador vai achar estranho. Afinal, não é toda vez que você narra o sonho dele. Então, se você dá um prelúdio do que pode acontecer, aquilo ali claramente é um foreshadowing. Então, o foreshadowing ele não necessariamente ele precisa ser algo estrondoso. Muito pelo contrário, ele tem que ser sutil, né? É um pouco diferente do Chekhov's Gun. Chekhov's Gun é um item, é alguma coisa que ele aparece em toda a sua forma e pode ser utilizado, e eu tô falando pode ser utilizado porque eu estou falando de RPG. Se você não tá entendendo a diferença em pode ser utilizado tem que ser utilizado, dá uma sacada no nosso vídeo bem aqui. Eu explico direitinho essa parte. Então, o foreshadowing não, o foreshadowing é apenas um pequeno vislumbre, não é a coisa como um todo. Mestres, guardiões e jogadores chamados de Cthulhu entendem muito bem o que eu estou falando. Muito antes de os jogadores verem as grandes entidades, os grandes monstros, eles ouvem seus ruídos, eles veem suas garras, eles investigam, eles veem suas pegadas, suas penas ou qualquer coisa que eles deixem para trás. Pode inclusive ser um corpo completamente deformado, mas deformado de uma maneira que não dê para você confundir com uma morte natural, vamos dizer assim. Os jogadores de Chamado de Cthulhu são muito acostumados com investigação, então pistas para eles são muito tranquilas. E o foreshadowing, querendo ou não, é uma pista do que está para acontecer. Mas, voltando a dizer, não necessariamente é uma pista. Afinal, um ruído, um barulho, um grunhido pode dizer que tem um perigo mais à frente, mas não quer dizer necessariamente que é uma pista para a investigação deles. Para entender melhor o que eu estou dizendo, vamos transportar para outro jogo. Vamos para um jogo mais popular, fantasia medieval. Ou D&D, o que vocês quiserem. Vamos lá, fantasia medieval. Você pega, entra numa caverna, anda e lá no final tem os coruja. Tá, os coruja ele fica lá no final da dungeon, sentado esperando alguém aparecer pra ele matar, é assim que ele vive? Não, você vai entrando na caverna, você vê as garras numa altura que mostra que a criatura que arranhou aquilo ali é bem alta. Você também percebe que ele arranhou em pedra, ou seja, aquelas garras são poderosas. Você vê penas no chão, entendeu? Isso tudo é um pequeno vislumbre, é um pequeno iniciação do que está por vir. Quando os jogadores topam com a entidade, com a criatura, com o monstro que fez aquilo, ele já tá com aquela sensação de medo que já foi deixada para trás, entendeu? E isso, senhores, é mais difícil de fazer do que em Hollywood, por quê? Porque no momento que você narra, o jogador presta atenção. Entendeu? Ele sabe que você não vai narrar uma coisa que é inútil. Ou pelo menos, você não deve narrar coisas inúteis. Quer saber um pouco mais sobre isso? Clica no kart aqui. Não é pra ficar descrevendo besteira pros jogadores, não. Descreva o que é importante. E o foreshadowing é muito importante. O foreshadowing, feito de maneira mais rebuscada, ele te traz já o vislumbre do que está para acontecer. Ele pode te dar pistas do que está para acontecer. E ele vai te trazer tensão do que está para acontecer. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, as dicas que eu falei. Imagine o mundo como uma coisa orgânica.
Se a criatura está lá, ela deixa pistas, ela deixa rastros. Só que isso aqui é um jogo, isso aqui não é a vida real. Então você tem que deixar os rastros e as pistas de maneiras que tragam um horror maior para as pessoas. Não que o seu jogo tenha que se tornar de terror, mas que traga, por exemplo, se o jogador passa por um lugar, vou voltar ao exemplo dos coruja. Tu vê umas garras ali na parede, aquilo ali não vai trazer o sentimento que você quer. Você vê o rasgo na pedra das garras de alguma criatura. Você percebe que aquela movimentação foi única e aprofundou-se na pedra com muita facilidade. Você vê penas, mas penas enormes. Você nunca viu uma pena tão grande assim. E você vai deixando aquelas pequenas coisas e ele já vai montando o medo dele da própria cabeça. Porque o medo tem muito a ver com imaginação. Quando você vê a criatura, você vai acabar perdendo medo. Vou dar um exemplo aqui da série Marianne, que tá na Netflix, francês. É muito boa, como uma série de terror, mas você vai acabando perdendo medo da Marianne porque ela aparece o tempo inteiro. Aí, assim, o que é comum não é assustador, por mais que seja perigoso. Obviamente, se você estiver na mata com um leão, possivelmente você vai estar morrendo de medo, mas vamos dizer que você tá narrando um RPG. Aqueles heróis, eles não vão ter medo dos leões, eles sabem que os leões vivem naquele lugar. É uma coisa comum, é uma coisa ordinária. Agora, quando ele vê uma coisa fora do lugar, uma coisa fora do ordinário, aí já começa a entrar no imaginário dele do que é aquilo, porque, como diria Lovecraft, o medo mais forte é o medo do desconhecido. Mas vamos lá, o foreshadow é um vislumbre, você não pode entregar o ouro, né? Agora eu vou voltar pro chamado de Cthulhu. Você não pode colocar a entidade do mito ali, pau, no primeiro momento do jogo. O cara vai jogar o teste de sanidade dele, se ele falhar ele joga um D100, se ele passar, ele joga um D10. Vai acabar o jogo ali mesmo. É um vislumbre, é um pequeno vislumbre. Ele vai construindo o terror, ele vai construindo o medo. Você tem que deixar a imaginação dele trabalhar. Você não pode simplesmente dizer, você vê ali aquela garra na parede de um urso coruja. Não, isso não é um vislumbre. Isso aí é você tá entregando a história pro cara antes de acontecer. Isso aí é um grande erro. Então, senhores, por que diabos eu vou me esforçar para colocar o foreshadowing na mesa? Primeiro, você pode dar dicas, vislumbres pequenos que podem levar eles a concluírem de como derrotar o monstro ou como passar por um puzzle que possa existir. Por exemplo, no Deadlight, que é uma aventura que eu destrinchei aqui, uma aventura chamada de Cthulhu, mas você pode utilizar em qualquer mesa que envolva terror, investigação, e vai estar bem aqui no link. O jogo ele te dá várias dicas de que a criatura, alerta de spoiler, ela teme eletricidade. Então, eletricidade é uma das maneiras de combater a criatura. Toda hora tem um pouco de foreshadowing. A criatura nunca é revelada. Até o final, você não vê a criatura em fato. Você não vê ela no seu esplendor total, porque ela não tem uma forma completa. Mas vamos dizer o seguinte, no momento que eles se sentem encurralados, no momento que eles se sentem perseguidos, um raio cai próximo a uma árvore, ou um relâmpago, um estrondo, qualquer coisa, e logo em seguida eles param de sentir essa sensação de perseguição. Isso já é uma pequena dica de que a criatura teme o raio, certo? Teme a eletricidade. Ela também não é específica, não vai dar o ouro, como eu falei, né? Não vai entregar a dica como um todo, mas eles podem tentar, por exemplo, combater a criatura com raiva, eles podem tentar combater a criatura com eletricidade. Isso aí vai depender da imaginação dos seus jogadores, como eu falei no vídeo. No vídeo que eu já falei, que eu já apontei pra cima e vocês já clicaram, já assistiram e tá, beleza, deram like, comentaram. Sim. Então, outro exemplo seria aquele puzzle, onde você fala assim, é muito mais leve que o ar, mas ninguém consegue segurar por muito tempo. Aí a resposta é fôlego. Numa dungeon, a resposta para essa puzzle seria o fôlego, que não tem como prender por muito tempo e tudo mais. Até tem, né? Mas muito tempo é relativo. Sim, não tô me perdendo aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, isso aí é a bomba do puzzle, para os jogadores passarem. Senão eles vão falhar no puzzle. Antes disso, eles passam, por exemplo, por uma sala da dungeon que
não tem ar, só tá coberta de água, tá inundado, alguma coisa do tipo. Situações eles têm que prender o fôlego para conseguir passar, por exemplo, uma sala com muito veneno em forma de gás. Então eles vão tendo que prender o fôlego, e sair um foreshadowing do que está por vir até chegar ao momento do puzzle, onde eles vão ter que decifrar. E a dungeon como um todo deu um foreshadowing para eles conseguirem chegar a essa conclusão maravilhosa neste final. E eu estou suando em bicas. Eu estou falando muito do foreshadowing, como você aplicar, e o foreshadowing ele tem aplicações futuras. Fica parecendo que eles são imediatas. Não necessariamente. Um bom foreshadowing pode acompanhar os jogadores por muito tempo. Como, por exemplo, um foreshadowing que você vai colocar lá na primeira sessão e que eles vão utilizar apenas no final da sua campanha 10 anos depois. Tranquilamente. No problems here, entendeu? Ele não necessariamente é acompanhado já da revelação, por que ele existiu, por que aconteceu. Não. Por exemplo, os meus jogadores, eles toparam com uma situação que dá pra dizer que é um foreshadowing. Um dos personagens deles foi possuído lá, e até agora eles não têm ideia por que isso aconteceu. Isso possivelmente vai ser revelado muito na frente do meu jogo, e eu não vou revelar aqui porque muitos deles assistem em Castle Rock. Aí quem não assistiu a série aí, vou dar um pequeno spoiler, mas não é tão grande porque acontece no segundo episódio, então segura aí. No primeiro episódio, na verdade, é mostrado uma personagem que fala que ela tem uma deficiência numa parte do cérebro dela que está ligada à empatia. Ok, primeiro ponto. No segundo episódio aparece ela num quarto quentinho e ela solta ar frio, assim, como sai aquela fumaça, como se ela estivesse num lugar muito frio. Beleza. Mais na frente você descobre que essa menina tem um poder que é uma espécie de telepatia, mas não é, como fala, empatia, né? Ela consegue se colocar perfeitamente no lugar da outra pessoa, ela consegue sentir o que a outra sente, ela consegue até pensar o que ela pensa, e é bem completo, é bem complexo, uma coisa que o mestre do terror, né, conseguiu fazer muito bem. Pra quem não sabe, Castle Rock é baseado no livro de Stephen King. O segundo motivo eu também já falei no vídeo, eu só tô aqui listando, é para trazer a atenção devagar para o seu jogador. Você coloca uma pequena tensão ali, uma pequena tensão acolá, ele ouve um grunhido na primeira sessão, na segunda sessão ele vê um desenho, na terceira ele vê uma sombra. Fazer uma sombra no foreshadow é um negócio bem auspicioso, né? E o terceiro motivo é que vai trazer uma imersão muito maior para os seus jogadores, afinal vai fazer parecer que seu jogo é muito mais vívido. E por que eu falei parecer? Porque você está colocando esse foreshadowing de maneira proposital e não é simplesmente uma construção que ele acabou topando sem querer. Ele acabou topando de maneira pontual para que a investigação, para que o jogo, para que tudo acontecesse da maneira que você queria como mestre. Quer saber um pouco mais sobre liberdade dos jogadores? Dá uma clicada aqui. E é isso. O mundo sendo orgânico deixa ele muito mais vivo. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Espero que vocês coloquem um foreshadowing na sua mesa. E assim sua mesa fique cada vez mais épica. Que afinal, não é para isso que nós jogamos. Eu quero que vocês compartilhem no grupo dos amigos, compartilhem no grupo da família, compartilhem para os seus amigos, para os seus inimigos. Coloque lá no WhatsApp, eu não quero saber para quem. Eu quero que vocês compartilhem e no fundo do meu coração eu espero que vocês sejam felizes. Dica extra aqui, porque eu acabo conversando aqui com meus amigos, eu acabei tendo esse tino, uma coisa que eu realmente faço nos meus jogos, principalmente de chamar de Cthulhu. Às vezes acontece alguma coisa bizarra e, tipo, não necessariamente tinha a ver com o plot principal, mas aí rapaz, dá pra amarrar esse bagulho no plot principal. Aí eu acabo criando um foreshadowing não proposital. Isso aí é uma coisa que eu realmente faço bastante e quase esqueci de dar essa dica pra vocês. Não deixe ponta solta. Se você deixou uma ponta solta ali, pegue e amarra o plot principal. Eu já falei sobre isso em algum vídeo que eu não sei qual é. Se Raul achar, ele bota aqui. Se não... Vocês procuram e contam pra mim nos comentários. Vão assistindo, pega assim, todos, assim, assistir em loop, todos. Aí vocês assistem, assim. Aí assistiu todos. Rapaz, não achei, vou assistir de novo. Aí, na terceira vez que vocês assistiram, aí vocês botam assim, olha, não tem.